Capítulo 3. Da prisão para o vagão de gado. Havia evidências, no dia seguinte, de que as autoridades da prisão tinham tomado nota da minha mudança de status, de prisioneiro sendo interrogado e julgado para prisioneiro sentenciado. As refeições completas me foram restituídas: café e 100 gramas do costumeiro pão de centeio preto às 7 da manhã. E à noite, mais 100 gramas de pão e uma tigela de sopa, que não passava de uma água onde alguns nabos haviam sido cozidos, sem sal ou qualquer tempero. Mas foi uma bem-vinda mudança de dieta. Concederam-me também meu primeiro banho, quente, desde que fora preso. A casa de banhos até a qual fui escoltado por meus 2 guardas ficava a cerca de 20 metros da cela, e só diferia das outras que eu usara por ter 2 torneiras em vez de uma só. Tirei a rubasca, as calças, os sapatos de lona e fiquei de pé no tanque raso, escavado no chão de pedra. Abri a torneira da direita e a água quente jorrou. Não havia toalha nem sabonete, mas aquilo era um luxo. Dei pulos, inclinei-me contra a bica e deixei a água escorrer da cabeça aos pés. Esfreguei-me até minha pele pálida começar a ficar cor-de-rosa. Os 2 guardas, um armado com uma pistola do tipo Nagant enfiada num coldre desabotoado e o outro portando uma carabina, passavam o tempo andando, um de cada lado da porta, observando meus atos. Um deles disse: "Você vai ficar bem agora. Vá embora daqui." "Quando?" perguntei rapidamente. "Para onde?" Os dois ignoraram a pergunta. Continuei no meu banho, fazendo-o durar o máximo possível. Depois fechei a torneira e fiquei pulando para me secar. Passei ligeiramente a blusa pelo corpo e, por fim, joguei as roupas na água, tirando delas a sujeira da prisão, que escorreu escura para dentro do ralo. Enxaguei, torci, sacudi e coloquei a roupa de novo no corpo, ainda soltando fumaça. "Você está parecendo um garoto muito limpo agora", disse o homem com a carabina. "Vamos embora." De volta à cela, deram-me um cigarro. Um dos guardas o enrolou, acendeu e depois colocou no chão. Quando se afastou, dei um passo à frente e peguei-o. Esse era sempre o procedimento quando me permitiam fumar. Nenhum guarda passava o cigarro diretamente para mim, e se ele apagasse antes de eu dar a primeira tragada, atiravam-me um único fósforo. O palito usado era recolhido e removido da cela. A maioria das rígidas medidas de segurança possuía significado óbvio, mas nunca consegui entender a necessidade dessa precaução elaborada por causa de um cigarro, estando na presença de 2 homens completamente armados no fundo de uma prisão como a Lubianka. Apesar de os prisioneiros estarem pessimamente equipados para tentar uma fuga, as manobras de segurança eram invariáveis. Um preso indo ou voltando para sua cela era sempre escoltado por 2 guardas. Quando o homem estava sendo retirado, eles se colocavam um de cada lado da porta. O prisioneiro marchava entre eles e tinha de parar sempre um passo à frente dos dois. Instruções eram então dadas. Para citar um exemplo típico: "Você vai andar por esse corredor à esquerda, virar à direita no final e continuar andando até receber ordem para parar. Mantenha-se no meio do corredor o tempo todo." Essas instruções, em geral, terminavam com o recital de uma musiqueira gorenta que dizia assim: "Um passo para a esquerda, um passo para a direita, não tente escapar." Devo ter ouvido essa advertência centenas de vezes durante meu tempo na prisão. Todos os guardas a usavam e todos os prisioneiros a conheciam. Os russos sempre tomavam cuidado de explicar ao preso exatamente para onde ele iria, e não restava qualquer dúvida que um desvio no caminho, para a direita ou para a esquerda, significaria ser morto pela carabina ou pistola dos guardas que marchavam 2 passos atrás. Na Lubianka, parecia ser uma precaução excessiva e quase ridícula, mas depois, quando milhares de presos começaram a ser enviados de um lado da Rússia para o outro e a fuga se tornou no mínimo uma possibilidade, a advertência soava bastante sensata do ponto de vista dos russos. Na manhã do 4º dia, após minha sentença, um tenente da NKVD entrou na minha cela. "Você sabe ler russo?" perguntou. "Sei", respondi. Ele me passou um documento que percebi ser uma permissão para deslocamento. Aparentemente, até os condenados precisavam de autorização para trocar de local de residência, embora pudessem ser mudanças de prisão para prisão. O oficial me deu uma caneta e eu assinei meu nome no papel. Ele pôs a permissão no bolso e saiu. Ao fim daquela tarde, em meados de novembro de 1940, deixei a minha cela da Lubianka pela última vez. Fizeram-me marchar até o pátio. A neve caía e o frio tinha uma intensidade que me fez perder o fôlego. Em volta do pátio havia alguns prédios pequenos. De um lado, os grossos portões principais, perto dos quais ficavam 2 depósitos construídos com tijolo vermelho. Fui levado até um deles, onde me entregaram um embrulho em papel pardo. O homem que deu o pacote disse: "Isso é para a sua viagem", e sorriu. Parado no pátio, com uma das mãos segurando as calças e a outra agarrando o embrulho, eu tremia de frio e de empolgação. Havia um grande sentimento de liberdade. Eu disse a mim mesmo: "Slav, meu amigo, é seu adeus às prisões. Onde quer que te levem, não vai ser para uma outra prisão fedorenta." Sentia-me um pouco exultante.
A despeito do que pudesse me aguardar, já estava respirando um ar bom, limpo, frio e sabendo que estava indo para algum lugar, e não de cela para cela, de prisão para prisão, de um interrogador para o outro, mas em direção a uma vida nova, a uma chance de trabalhar, de usar as mãos novamente, conhecer e conversar com outros homens. Os outros homens, meus companheiros de prisão, estavam bem naquele momento sendo escoltados em pequenos grupos para o pátio. Senti meu coração batendo forte enquanto via cada um deles chegar. Eu olhava e olhava. Estávamos todos procurando por um conhecido, mas o mais estranho era que esse reconhecimento era impossível. Encontrávamos todos disfarçados de maneira completa e uniforme. Todos tínhamos a barba e o cabelo longos. E eu não cortava o cabelo nem fazia barba havia quase um ano, mas nunca me ocorreu que os outros presos eram tratados de forma igual. Nossas roupas eram as mesmas. Quando nos agruparam no pátio, o que se via eram 150 homens como eu, todos segurando as calças. 150 almas perdidas, exibindo o mesmo traje miserável, como num diabólico baile à fantasia, cada um com seu bem embrulhado pacote de papel pardo. Os cantos de minha boca se contraíram e quase ri, mas de repente senti uma onda sufocante de piedade por todos nós, de que pudessem nos fazer idiotas daquela forma tão estúpida. Aquele foi meu primeiro encontro com outros prisioneiros. Em Kharkov e na Lubyanka, eu ouvira barulhos, homens sendo metralhados, o uivo pavoroso de um prisioneiro que estava ficando louco. Escutava o som de arranhões e leves pancadas, como se alguém estivesse tentando se comunicar comigo através da parede da cela. No entanto, nunca foi me permitido encontrar nenhum dos outros infelizes. O isolamento fazia parte do tratamento e dele recebi sua dose máxima. A tarefa de nos reunir, comparar nomes com documentos e contar as cabeças levou cerca de 2 horas. Durante esse tempo, fomos obrigados a ficar acocorados na neve, outra medida de segurança. 2 grupos de cerca de 12 soldados armados nos vigiavam. Restava pouca luz do dia quando recebemos ordem de nos levantarmos e fomos amontoados de pé em 5 caminhões do exército com cobertura de lona. Um caminhão cheio de soldados encabeçava o comboio e outro seguia na retaguarda. Sacudidos e jogados de um lado para o outro, fomos conduzidos em velocidade máxima pelo que pareceu cerca de 15 quilômetros, até o caminhão frear e sermos arremessados em massa para a frente. O comboio havia parado. Naquele percurso curto e sacolejante, senti uma excitação tensa e efervescente à minha volta. Era uma experiência estranha e forte estar na companhia de outros seres humanos novamente. Sentir o choque de outro ombro, o cutucão brusco de um cotovelo nas costelas, lembrar-me do cheiro de homens numa multidão compacta, ouvir exclamações em polonês sonoro e coloquial. No entanto, aquela grande explosão de conversas que se teria esperado não aconteceu. Descobrimos que levava algum tempo para se recuperar o hábito da conversação. Ele voltou aos poucos, devagar, sob a forma de perguntas curtas, gritadas e respostas pequenas, espasmódicas. O local onde o comboio de caminhões parou era uma estação pequena, em uma linha secundária, que avaliei que ficasse a cerca de 8 quilômetros fora de Moscou. Depois, alguém afirmou conhecer o lugar, deu o nome e disse que se tratava de um subúrbio, com vilas afastadas muito apreciadas por funcionários soviéticos graduados. Ao descer do caminhão, vi à distância luzes de casas bem distantes umas das outras, o que confirmaria a afirmação, mas não havia civis à volta. Prisioneiros e soldados tinham um local só para si. Parado na linha férrea encontrava-se um trem com vagões para gado, do tipo que normalmente acomodava 8 cavalos ou vacas em baias, 4 de cada lado, os rabos em direção à parte da frente e a traseira e as cabeças apontadas para dentro, para um pequeno corredor central entre 2 portas do vagão. Havia uma locomotiva soltando vapor em cada extremidade do trem. O carregamento foi feito rapidamente. Quando o nome de cada homem era chamado, ele ia até a porta do vagão e 2 soldados erguiam-no. No interior, outros 2 soldados acondicionavam os prisioneiros em torno das paredes, preenchendo gradualmente o espaço disponível em direção ao centro, até que eles mesmos fossem empurrados em direção à porta. Ao terminarem, havia 60 homens comprimidos, imóveis, no meu vagão. Todo o aparato para gado tinha sido removido, exceto os anéis de ferro em que os arreios de segurança eram amarrados. As 4 aberturas de ventilação, com grades, haviam sido cobertas pelo lado de fora com placas de metal, solidamente colocadas na posição de trava. 2 soldados com braçadeiras especiais no uniforme enfiaram a cabeça pela porta e gritaram: "Somos homens de primeiros socorros. Se algum de vocês se sentir mal durante a viagem, podem nos chamar que daremos um jeito." A porta foi fechada e uma barra pesada foi posta sobre ela por fora, justamente quando aqueles que estavam perto da entrada se encontravam ameaçados de serem jogados para o exterior pela pressão, como rolhas de garrafa. Na escuridão sufocante, alguém provocou uma gargalhada ao perguntar sobre os homens de primeiros socorros. "Como a gente chama por eles? Pelo telefone?" E, de fato, nas semanas que se seguiram, ninguém do meu vagão viu sequer uma vez os especialistas de braçadeira exercendo suas habilidades de primeiros socorros. Tratava-se apenas de mais de uma das muitas ironias da organização russa.
Fui imprensado com força contra uma das paredes do vagão, meu embrulho ainda comigo, e os dois braços pressionados contra o corpo. Era impossível sentar, e quando quis levantar uma das mãos, precisei da cooperação do homem ao meu lado, que se encostou no vizinho de outro lado para abrir o espaço extra de que eu precisava. Foi esse amigo anônimo que me aconselhou a abrir o pacote e comer alguma coisa antes que fosse roubado mais tarde. Explorei seu conteúdo pelo tato e pelo cheiro, e foi uma experiência proveitosa e compensadora. Havia um pão especial, de formato oval, com cerca de 20 centímetros de comprimento e 10 de largura, no centro. Tinha também 2 peixes secos, excelentes, de uma espécie conhecida na Rússia como taran, e 30 gramas de koriziki, um fumo grosseiro, feito das veias de folhas de tabaco, além de uma folha de jornal. Mais tarde descobri que era de 1938, para enrolar o cigarro. Comi metade do pão e um dos peixes. Os restos enfiei sob a blusa, ainda embrulhado no papel pardo. Foi só depois que o trem começou a se mover que a conversa fluiu. Vozes começaram a especular sobre para onde estávamos indo. Alguns expressaram receio de que poderíamos acabar em Novaya Zemlya, a ilha mais gélida do mar de Barents, ou nas minas de sal de Kamchatka, a leste da Sibéria. Todos concordavam que o nosso destino seria a Sibéria, entretanto. Uma das últimas instruções que recebemos, quando fecharam a porta, foi de que não deveríamos fazer barulho. Contudo, à medida que o trem vagarosamente ia pegando velocidade e as rodas começavam a chacoalhar mais alto, começamos a gritar. Alguém berrou: Tem alguém de Lvov aí? Uma voz vinda do outro lado do vagão respondeu: Venham lá de perto. Mas qualquer tentativa de manter uma conversa era sufocada pelo tumulto geral. Havia chamados por homens desse ou daquele regimento. Depois a gritaria baixava subitamente e os homens começavam a chamar a atenção do vizinho ao lado. Um pouco da agitação da ocasião ainda estava em mim, mas eu não conseguia me juntar à confusão geral de perguntas e respostas. Sempre precisei de tempo para quebrar o gelo. De pé contra a parede fria daquele vagão, eu escutava os outros, mas guardava meus pensamentos para mim mesmo, ainda relutando em me abrir, em buscar um amigo. No entanto, sentia-me feliz por ser um na multidão, por saber que não estava mais sozinho. Mais tarde, vi me perguntando aos que estavam mais próximos se alguém conhecia Pinsk. Da esquerda veio uma voz que respondeu de modo ansioso: Sim, eu conheço Pinsk. Citamos nomes de pessoas que conhecíamos, de ruas, de cidades vizinhas, mas a Pinsk dele não era minha, e não conseguimos encontrar nenhum ponto em comum. O esforço desanimou. Senti-me decepcionado, irritado com a sua incapacidade de conhecer as pessoas e as coisas que eu conhecia. Acho que ele ainda fez outra tentativa de continuar a conversa, mas não consegui mais responder. Havia sido um esforço à toa de minha parte, e me senti um pouco arrependido de tê-lo iniciado. O trem parou algumas vezes naquela primeira noite, e a cada parada ouvia-se o som de prisioneiros sendo descarregados de caminhões e colocados nos vagões às centenas. Homens dentro do vagão, que estavam colocados no lado que dava para a plataforma, encontraram frestas entre as pranchas de madeira, através das quais podiam observar os procedimentos no exterior, iluminados pelo farol das 2 locomotivas, e relatavam que vinham para o restante de nós. Aquele primeiro trecho da nossa viagem em direção ao leste em breve se transformou num pesadelo. Permanecemos trancados durante toda aquela noite e pelo dia seguinte inteiro. Naturalmente, não havia instalações sanitárias, nem do tipo mais primitivo, e os homens se aliviavam em pé, impossibilitados de se mexerem. O cheiro era terrível, o ar fedia. Quando o trem parou em algum posto de controle, os homens gritavam por água e comida, enquanto os guardas corriam ao longo da composição, batendo nas laterais dos vagões com o cabo das armas, ordenando silêncio e prometendo que os vagões seriam abertos em breve. O frio era implacável para os prisioneiros que estavam contra as paredes do vagão. Mesmo se aqueles que se encontravam mais ao centro quisessem trocar de posição com eles, era impossível se mover. Cerca de 12 horas após a minha primeira refeição no trem, enfiei a mão por dentro da blusa e comi vagarosamente os restos de pão e peixe. Aquele de nós que haviam entrado primeiro nos vagões já estavam trancados por quase 24 horas quando o trem finalmente parou em uma seção isolada de uma linha secundária e as portas foram abertas. Era um fim de tarde e tudo que podíamos ver ao redor era um terreno ondulante e coberto de neve, com grupos de árvores perto da linha e outros espalhados em volta, à distância. Alguns de meus companheiros estavam com as articulações muito duras por se encontrarem havia tantas horas de pé e só conseguiram descer do vagão com o auxílio de outros. Ficamos nos espreguiçando, bocejando e esfregando os corpos doloridos a fim de reativar a circulação. Uma antiga cicatriz de granada em meu tornozelo começara a se abrir, e as costas da minha mão direita, sobre a qual os especialistas da Lubianka tinham jogado pins quentes, estavam inchadas e inflamadas. Havia aí soldados com ferimentos não tratados muito mais sérios que o meu. Eu só podia admirar sua coragem. Não havia nada que pudéssemos fazer por eles, e os oficiais de primeiros socorros não contribuíram sequer com uma aspirina para aliviá-los. Um vento leste
cortante assobiava ao redor do trem. A neve parara de cair e o vento parecia muito mais frio. Os soldados russos se encontravam estrategicamente colocados, formando um ar corrente em torno do lado aberto do trem, e havia guardas de patrulha postados do outro lado. O primeiro movimento foi por questões de segurança. Recebemos ordens para ficar de cócoras em frente ao nosso vagão e depois percebemos o familiar pedaço de pão preto. Houve também redistribuição de água, que tinha gosto de vapor e óleo de trem. Depois foi-nos permitido caminhar em uma área cuidadosamente prescrita, e o pedido de que alguns homens fossem um pouco mais longe, a fim de catar galhos para limpar o vagão, foi acolhido, sob a condição de que ficava entendido que andar para a direita ou andar para a esquerda significaria tentativa de fuga. O vento ali fora penetrava por nossas roupas finas, e não faltaram voluntários para limpar o vagão. Eles trabalhavam um pouco lá dentro e depois saíram para respirar o ar puro. Encostados contra a porta do vagão, um pouco mais tarde, vi que a barra de ferro usada para nos trancar era segura por um aro de arame e um lacre de chumbo. Éramos não só trancados, como também lacrados, pensei eu. Um toque final de segurança absoluto. O padrão da viagem se tornou mais claro depois. A ideia geral era nos transportar furtivamente através das cidades adormecidas à noite e fazer paradas em linhas secundárias, no meio do campo, durante o dia. Atrasos fora do comum e longas extensões de áreas desabitadas significavam sair do horário e viajar em plena luz do sol no dia seguinte. Nessas ocasiões, os soldados e o pessoal do trem quase entravam em pânico. Muitas vezes me pergunto que civis russos parados na plataforma das estações achavam daquele murmúrio de vozes que saía ao longo da linha de vagões de gado, quase parando ou se arrastando vagarosamente em frente a eles, durante aqueles deslocamentos matinais fora do horário. Lá pelo fim da primeira semana, nossos 60 homens haviam se organizado, criado regras comunais severas. Um sistema rotativo teve início, possibilitando que todos, por vez, desfrutassem o calor que emanava dos corpos amontoados no centro do vagão. Em contrapartida, todos também experimentavam o torpor gelado de suas paredes. Estava ficando cada vez mais frio, de forma que essas posições periféricas se transformaram em um tormento. Isso significava também que os locais favorecidos com a luz do dia, onde os observadores podiam olhar pelas frestas e pelos buracos do lado do vagão, também eram rotativos. Um vigia bom, de voz alta, com o olho colado a um orifício da madeira, ajudava muito a aliviar a monotonia geral. Alguns deles conseguiram fazer comentários realmente divertidos. Encapsulado naquele escuro caixote ambulante, era difícil ter uma ideia clara do rumo da viagem. A partir dos relatos desencontrados de homens que podiam ou não conhecer a rota que estava sendo seguida, cheguei à conclusão de que devíamos estar fazendo rodeios consideráveis em nossa jornada para o oeste da Rússia. Eles deviam ser necessários por causa das condições de tráfego e dos pontos escolhidos para recolher comboios de prisioneiros nas estradas. Na segunda semana, no entanto, quando nos aproximamos dos Urais e uma terceira locomotiva foi acoplada à composição, ficou claro que nos encontrávamos na ferrovia Transiberiana, e não restaram mais dúvidas que nosso destino era algum lugar em meio à vastidão da fabulosa Sibéria. Passávamos por quase todas as grandes cidades e entroncamentos ferroviários importantes à noite. Sempre os reconhecíamos pela quebra de ritmo na velocidade quando as rodas cruzavam uma sucessão de agulhas, pelo ruído de outros trens e pela manobra das locomotivas. Houve um incidente que não me sai da cabeça, em especial porque ocorreu em plena luz do dia e eu estava com o olho colado em uma das frestas maiores, em um dos lados do vagão. O trem vinha se deslocando quase havia 2 semanas, e essa foi uma daquelas ocasiões em que tinha havido uma série de interrupções e não alcançaríamos o esconderijo predeterminado antes do amanhecer. Era um entroncamento, um lugar grande. A cidade do outro lado era digna de nota apenas pelo fato de que todas as construções pareciam ser de tijolos vermelhos. O trem vinha se arrastando, ofegante, a cerca de 15 km por hora. Com o estremecimento, ele parou com uma freada súbita. Uns 2 minutos depois, arrancou de novo em uma velocidade muito baixa. Foi então que vi, arrastando-se vagarosamente ao lado, outra composição de vagões, exatamente como a nossa, numa linha paralela. Gritei. Outros em posições privilegiadas gritaram também. Um trem como o nosso! Berrei. As janelas não estão cobertas. Há pessoas lá dentro. Mulheres, mulheres! Há mulheres lá dentro! E crianças! Não sei se era a minha voz dando a notícia ou a de outros. Acho que berrávamos uns para os outros. Houve um pandemônio. Os homens do meio forçaram passagem para o exterior e nós, vigias, fomos imprensados contra as tábuas do vagão. No entanto, nem notamos aquele desconforto adicional. As mulheres pareciam surpresas. Não conseguiam ver nada além dos lados de 100 janelas da sua composição. O barulho do nosso trem se transformou num estrépito sem fim. Alguém gritou. São polonesas! São nossas mulheres! E os homens ficaram quase loucos. Talvez fossem polonesas, ou lituânias, ou estonianas, não sei. Se elas produziram algum som, não consegui ouvir em meio à gritaria da multidão ao meu redor.
Os soldados russos correram confusos de seus postos às duas extremidades do trem, batendo nos vagões e dando ordens para que nos calássemos. Foi em vão. Toda a composição estava tomada pela histeria. Posso apenas imaginar como o maquinista da locomotiva principal estava recebendo as ordens para prosseguir, com sinais verdes ou vermelhos. Aquela parada durou 7 ou 8 minutos, e homens que não sabiam onde a esposa e a família poderiam estar soluçavam quando nos pusemos em marcha novamente. Os reflexos perturbadores daquele incidente permaneceram durante dias. Foi a pior falha de organização de toda a viagem por trem. Houve um arremate irônico. Quando finalmente chegamos ao trecho distante de uma linha secundária, que seria nosso local de parada durante o dia, o comandante russo do trem, alto, bem barbeado e acessível, dirigiu-se a nós em grupos, falando sobre a necessidade de se obedecer às normas de silêncio em trânsito. Ele sacudia a cabeça enquanto nos passava uma reprimenda grave e dizia: "O problema é que vocês não têm cultura." Eu podia perceber que ele falava com bastante seriedade. Sempre que havia uma oportunidade de nos advertir sobre infrações de regra, faziam-nos lembrar dessa falha cultural. Por trás das barbas longas e dos cabelos compridos e emaranhados, íamos começando a nos conhecer uns aos outros. Não era uma questão de nomes, ninguém se preocupava com isso. Os homens se tornavam identificáveis por meio das personalidades e características. Havia os líderes, os organizadores, os que assumiam automaticamente algum tipo de comando para criar normas, de forma que o maior número possível de homens pudesse sobreviver. Havia aqueles como eu, que estavam decididos a não morrer. Havia outros nos quais a chama da esperança fora quase extinta ao serem arrebanhados para aqueles ataúdes ambulantes. Morriam sem dar um suspiro, nas longas noites em que era sua vez de ficarem longe do calor do vagão. Morriam de pé, e só sabíamos que estavam mortos quando a porta era aberta na luz da manhã. Ficavam sem sepultura. O chão era duro como ferro e impossível de ser escavado. Eles eram levados e então um monte de neve era posto sobre eles. Eram apenas nomes riscados da lista oficial. Pelo menos 8 deles foram retirados, gelados e rígidos, de nosso vagão. Os homens que eu mais admirava eram os piadistas. Eles muitas vezes nos salvaram durante os piores momentos. Havia 4 ou 5 no nosso grupo. Faziam piadas sobre tudo. Suas tiradas com frequência eram macabras, quase sempre mundanas e pungentes, um linguajar bom e forte que os homens utilizam. Era impossível reprimi-los. Nada os detinha. Abençoo sua lembrança pelas gargalhadas trepidantes que arrancavam de nós quando imitavam o comandante do trem, os guardas ou toda e qualquer coisa russa. Uma vez, quando se especulava sobre a possibilidade de que fôssemos trabalhar nas minas de ouro do leste da Sibéria, um deles anunciou seu plano de fuga. Era um camarada forte, baixo e atarracado, com uma magnífica barba preta. "Cavalheiros", disse ele, "vou comer muito ouro em pó com meu pão preto, correr que nem um louco até Kamchatka e atravessar para o Japão. Vou cagar o ouro russo e viver feliz para sempre assim." Rimos alto e por muito tempo daquele absurdo sem restrição, como homens em desespero riem. O humor deles adquiria um lado amargo e sarcástico enquanto observavam russos tirando calças e blusas dos patéticos cadáveres e jogavam neve sobre eles. "Afinal de contas", disse um deles, "Papai Stanley só emprestou as roupas ao pobre infeliz enquanto durasse sua estada na URSS. Ele não vai precisar mais dela na próxima viagem. Vai embora como veio." Homens reunidos por uma desgraça em comum falam mais livremente. O resultado nem sempre era camaradagem. Os nervos se encontravam muitas vezes à flor da pele, e bastava um assunto mal escolhido para que uma discussão violenta tivesse início. Política era como dinamite. Ouvi 2 homens começarem a debater o papel do ministro das Relações Exteriores polonês, Beck, nos acontecimentos que levaram à invasão do país pelos alemães. A polêmica fervia com uma intensidade mal contida, e de repente um deles lançou a palavra traidor para descrever Beck. Logo, os dois estavam gritando com um ódio que não conhecia limites. Enquanto outras vozes gritavam "parem com isso", eles se esforçavam em vão para levantar as mãos, tentando sem sucesso usar os joelhos e pés, e acabaram se atracando com os dentes. De alguma forma, a massa conseguiu apartá-los. Um dos homens tivera o lobo da orelha quase arrancado e o outro exibia marcas de dentadas profundas na bochecha. Lágrimas de frustração escorriam por suas faces. Por algum tempo ainda vociferaram ameaças um ao outro. Depois ficaram quietos e esqueceram tudo. Certa vez, na escuridão, o trem parou e tudo estava silencioso. A maioria de nós se encontrava naquele estado meio adormecido e meio acordado que ocorre após longas horas de viagem. Uma voz começou a falar, como a de quem está sonhando, num tom ligeiramente acima do nível normal de uma conversa. Os homens se agitaram e se mexeram, querendo escutar. "Minha esposa", disse a voz, "era uma mulher pequena, pequena e feliz. A gente se dava muito bem, nós dois. Ela era uma cozinheira maravilhosa. A mãe dela também era, sabe? E ensinou minha esposa a cozinhar. Vou contar para vocês o bolo que ela, minha esposa, fez para o dia do meu aniversário. Ela sabia que eu era louco pelos bolos dela." A voz continuou. Era gutural. Palavras vinham devagar e com muita clareza.
Estávamos fascinados ouvindo o sonho acordado de outro homem. Ele descrevia tudo com exatidão e afeto. Acompanhamos a feitura daquele bolo nas grandes vasilhas de cerâmica branca, a quebra dos ovos, o cuidado na hora de bater, a quantidade precisa de farinha e fermento, e todos aqueles toques extras de raspas de limão e passas. E sabe-se Deus o que mais, a maestria visível na rica cobertura de amêndoa. Foi o bolo mais lindo, dizia o homem. Maravilhoso, único e belo que já existiu. Esse que minha mulher fez para mim. O cheiro dele assando era como algo vindo do céu. De repente, outra voz urrou. Sim, foi um urro que nos chocou, como um balde de água fria que acorda um sonhador de seu sonho. Pare com isso, pare! Pelo amor de Jesus Cristo Todo-Poderoso, pare com isso! Outras vozes se juntaram. Tá querendo deixar a gente maluco? Cala a boca, seu imbecil idiota! O homem do bolo dos sonhos não disse mais nada. Fiquei desejando aquele maldito bolo maravilhoso durante dias. Eu sequer me lembrava mais o gosto que os bolos tinham.